Boa tarde, meninos. Eu vou explicar para vocês equação de segundo grau, né? Que tá aí na listinha que eu passei de revisão, tá bom? E a gente vai trabalhar um pouquinho também com a apostila do terceiro bimestre. Ela também tem um pouquinho de equação de segundo grau. Então, eu vou explicar aqui direitinho para vocês. Primeira coisa, a equação de segundo grau, ela é do tipo do formato ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Olha, note que ela tem o formato de ax ao quadrado, por isso que ela é chamada de equação de segundo grau, certo? Para a gente resolver a equação de segundo grau, a gente precisa utilizar a fórmula de Bhaskara. A fórmula de Bhaskara nada mais é que menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta, dividido por 2a. Professora, mas quem é o b, quem é o a e quem é esse delta? Então tá, olha só o formato da equação. Ax ao quadrado, quem é o a? O a é quem está acompanhando o x ao quadrado. Quem é o b? O b é aquele elemento que está acompanhando o x e o c é o elemento que está sozinho, certo? Quem é o meu delta? Olha só, para mim encontrar o meu delta, eu vou usar essa fórmula. Delta é igual b ao quadrado menos 4ac. Então, eu vou ter aqui um elemento b, eu pego o elemento b e coloco no lugar de b aqui, né, da minha fórmula. Então, vai ficar b ao quadrado menos 4 vezes o a, que é o elemento que está junto com o x ao quadrado, vezes o c, certinho? E daí, eu vou encontrar as raízes, né, da minha equação. Eu posso também já fazer assim, colocar logo na forma x é igual a menos b mais ou menos b ao quadrado menos 4ac dividido por 2a. Eu posso fazer desse jeito ou eu posso fazer separado. Depois que eu fizer isso, o que vai acontecer? Eu vou encontrar o meu x' e o meu x duas linhas. O meu x' vai ser com sinalzinho de mais, o x duas linhas é com sinalzinho de menos, né? Aqui tá uma explicaçãozinha do gráfico, que é para mim encontrar as coordenadas do vértice, o x do vértice e o y do vértice, mas isso aqui depois eu explico para vocês. Agora, eu quero que vocês prestem atenção aqui na equação de segundo grau, no formato dela. Deixa eu fazer aqui um exemplo para vocês. Se eu tiver f de x é igual x ao quadrado mais 4x mais 2, certo? Então, aqui eu tenho a equação de segundo grau, ela é caracterizada assim, né? Por causa do meu expoente aqui em x. E essa equação, ela é do tipo, f de x é igual a x ao quadrado mais bx mais c. Então, se for para mim encontrar os elementos aqui, neste meu exemplo, olha como que vai ficar. Olha o tanto que é fácil, gente. Primeira coisa, para mim resolver uma equação de segundo grau, eu preciso encontrar quem é o a, quem é o b e quem é o c. Então, note, quem é o a? O a é quem está acompanhando o x ao quadrado. Quem é o a aqui? Quem está acompanhando o x ao quadrado? Quantos x ao quadrado eu tenho aqui? 1. Aqui eu tenho 1, eu não coloco ele, mas aqui existe 1x ao quadrado, certo? Então, quem é o meu A? 1. Quem é o B? O B é quem está acompanhando o x, certo? Olha aqui no meu formato da equação. Quem está acompanhando o x? O 4, então o B é 4. E quem é o meu elemento C? É quem está sozinho, é o 2. Entenderam? Como que eu encontro os elementos? O A, o B, o C? Assim, daqui eu posso usar já as minhas fórmulas. Por exemplo, eu quero encontrar a delta. Delta é igual a b ao quadrado menos 4ac, certo? Então, delta é igual. Quem é o b? 4, não é verdade? Então, 4 ao quadrado. Olha, no lugar do b, eu coloquei o valorzinho dele, 4. Menos 4 da fórmula, vezes o azinho, quem é o a? 1, vezes o c, que é 2.
Aí, aqui eu faço a minha continha. 4 ao quadrado, 16, menos 4 vezes 1, 4 vezes 2, 8. 16 menos 8. Encontrei 8 como resultado, certinho? Agora, eu vou encontrar o x' e o x duas linhas. Então, presta bem atenção. Olha, x', ou meu x em geral, né? Vou colocar a fórmula aqui para as raízes. Mais ou menos. Então, x' e x duas linhas. Eu vou separar eles depois. X é igual menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta, dividido por 2a. Aí, aqui eu vou dividir, olha só. O meu x' vai ser essa continha com sinalzinho de mais. Então, é menos b mais a raiz de delta dividido por 2a. O meu x duas linhas é essa continha, só que agora com sinalzinho de menos. Tá vendo que eu tô dividindo? Tá vendo? Eu vou encontrar dois valores, um com sinalzinho de mais, o outro com sinalzinho de menos, certo? Então, aqui o meu x' vai ficar o seguinte, ó, menos b. Então, eu coloco o sinalzinho menos. Agora, eu vou lá olhar quem é o b. Quem é o b? 4. Então, menos 4 mais raiz de delta. Ah, quem é o delta? 8. Então, mais raiz de 8, certo? Dividido por 2 vezes o a. Quem é o a? É 1. Aqui eu faço a minha continha, ó. Menos 4 mais raiz de 8. Ixi, que nem deu espaço. Dividido por 2, né? Aqui do mesmo jeito, vou fazer aqui embaixo por causa do espaço. Menos 4 menos raiz de 8 dividido por 2 vezes 1, que é 2. Vou deixar assim. Professora, mas vai ficar desse jeito? Aqui deu raiz de 8. É o seguinte, gente, né? Eu peguei essa aqui que a raiz não é exata, já para aproveitar e mostrar para vocês como que eu faço aqui com essa raiz. Já aqui, né, depois que vocês fizerem vários exercícios, você não vai deixar chegar a esse ponto para poder arrumar essa raiz. Aqui você já pode arrumar, olha só. Aqui você vai precisar da raiz de 8, certo? Eu quero ela da forma mais simples possível. O que que eu faço com o 8? Eu fatoro, meninos. Ó, vou pegar o número 8 e vou fatorar. 8 dividido por 2 é 4, 4 dividido por 2 é 2 e 2 dividido por 2 é 1. Só que aqui eu preciso da raiz de 8, certo? Então, eu vou encontrar quanto que é a raiz de 8 aqui na sua forma mais simples, né? Fatorada, simplificada. Então, vai ficar o seguinte. Olha só. Como eu quero encontrar quanto que é a raiz de 8, eu vou colocar ele fatorado aqui, ó. 2, vou juntar de 2 em 2, porque a raiz é quadrada, certo? Então, vai ficar 2 ao quadrado vezes 2, certo? Então, raiz de 8 é igual. Olha só, aqui eu tenho 2 ao quadrado. Essa minha raiz é quadrada. Então, tem um expoentinho 2 aqui, né? Isso aqui você já sabe. O que que acontece? Corta, corta. Esse 2 sai da raiz. Ficou 2. Esse 2 sai? De jeito nenhum. Ficou 2, raiz de 2, certo? Esse 2 não sai porque ele tá sozinho, o expoente é 1. Por que que esse 2 aqui saiu da raiz? Quem lembra? Porque quando eu quero tirar um número da raiz, o que que acontece? Por exemplo, 2 ao quadrado. Eu tiro ele da raiz, quem tá aqui dentro da raiz, a gente brinca, né? Quem é o meu expoente aqui, a gente brinca que ele tá na sombra, ele vem pro sol, certo? E quem é o índice da raiz aqui, a gente brinca que tá no sol, ele vem para sombra, certo? Falando certinho, é o seguinte, o meu índice da raiz, ele vai virar, que tá aqui, ele vai virar o meu denominador. O expoente vai virar o meu numerador. 2 dividido por 2 é quanto? É 1. E 2 elevado à primeira potência é 2. Então, usando uma regrinha básica aqui, o que que acontece? Corta, corta, o 2 saiu da raiz. Então, ficou isso aqui, ó, a forma simplificada. Aqui eu vou deixar desse jeito? Não, nem aqui, nem no positivo, tá? Então, vocês vão fazer o seguinte. Menos 4
menos 2 raiz de 2 dividido por 2, certo? Vai ficar assim. Aí você pode separar, ó. A temática permite que a gente faça isso, né? Separe aqui a divisão quando tá todo mundo com o mesmo denominador. Vai ficar, ó, menos 4 dividido por 2, menos 2 raiz de 2 dividido por 2. Olha só, 4 dividido por 2 é... Continuando aqui com a explicação de equações de segundo grau, vamos ver um exemplo de quando a equação ela não é completa. Por exemplo, f de x é igual a 2x ao quadrado menos 4. Essa aqui. Então, primeira coisa, vamos tirar aqui os elementos. Quem é o meu A? Quem é o meu B? E quem é o meu C? Uma equação de segundo grau, ela é do tipo ax ao quadrado mais bx mais c, certo? Então, o a é quem está acompanhando o x ao quadrado, o b é quem está acompanhando o x, o c é o elemento que está sozinho. Quem está acompanhando o x ao quadrado aqui é 2, então coloca 2, certo? Quem está acompanhando o x aqui? Opa, ninguém. Essa aqui, ela tá assim, ó, deixa eu reescrever ela aqui. Ela tá assim, ó, 2x ao quadrado mais 0 vezes o x, que aí zerou, olha, não tem nada, menos 4, né? Então, é o 0. E quem é o c? Menos 4. Então, eu tirei o elemento A, o B e o C. Eu posso jogar na forma de Bhaskara para me resolver. Porém, quando eu tenho uma equação de segundo grau incompleta, eu não preciso necessariamente, né, eu não preciso utilizar a fórmula de Bhaskara. Se eu quiser, tudo bem. Eu posso resolver ela, sim, ó, de uma forma bem simples. Olha só, 2x ao quadrado menos 4 é igual a 0, porque eu quero encontrar as raízes dessa equação, né? Então, meu f de x, ou seja, o valorzinho de y, é 0. Beleza. Aqui eu vou separar a letra de um lado, o número do outro. Então, quem é que eu tenho que isolar? O x, né? Então, 2x ao quadrado é igual, esse 4 tá negativo, vai passar para o outro lado positivo. Primeira coisa que eu faço é isso, jogo para lá, né, o que for número. E o que tiver junto com letra, eu vou ver o que eu posso fazer. Aqui eu tenho 2x ao quadrado. Esse 2, ele está multiplicando. Ele passa para o outro lado fazendo a operação inversa da multiplicação. Qual que é a operação inversa da multiplicação? A divisão. Então, x ao quadrado é igual a 4 dividido por 2. X ao quadrado é igual a 4 dividido por 2 é 2. Agora, gente, eu tenho um número que é o quadrado dá 2, né? Então, esse número, se ele for positivo, ao quadrado vai dar 2. Se ele for negativo, menos com menos, né, fica positivo. Então, vai dar 2 do mesmo jeito. Então, observe. X ao quadrado é igual a 2, só que eu só quero o valorzinho de x. Então, x é igual. Qual o número que é o quadrado dá 2? A raiz de 2. Tá, o quadrado passa para lá como raiz. Operação inversa, né, da potência é a raiz. Então, só isso. Muito simples, né? Só que, professora, você diz que o número pode ser positivo e pode ser negativo. Então, eu tenho o meu x' raiz de 2. Eu tenho o meu x duas linhas menos raiz de 2. Certinho? Encontrei as raízes. X', x duas linhas. Agora, o que eu vou fazer? Vou fazer utilizando Bhaskara, para vocês entenderem. Ó, delta é igual b ao quadrado menos 4ac, certo? Delta é igual. No lugar de b, eu vou colocar o valorzinho de b. No lugar de a, vou colocar o valorzinho de a. E no lugar de c, eu coloco o valorzinho de c. Então, quem é o meu b? É 0. Então, 0 ao quadrado menos 4 vezes o a, que é 2, vezes o c, que é menos 4. Delta é igual 0 ao quadrado, zerou? 0. Menos com menos, mais 4 vezes 4, 16. 16 vezes 2, 32. Então, delta deu igual a
32, né? Agora, eu vou fazer x' e x2'. Então, x' é igual a menos b mais a raiz de 32 dividido por 2a. Aqui eu não coloquei delta, né? Já coloquei 32 logo aqui, deixar como fórmula ainda, fazer passo a passo. Então, menos b mais raiz de delta dividido por 2a. E o x' vai ser a mesma coisa, só que aqui agora o sinalzinho é negativo. Agora, vamos substituir, meninos. X' é igual a menos b, então menos 0, mais raiz de 32, dividido por 2 vezes a. Quem é o a? 2. Então, 2. X' é igual a menos 0, 0, mais raiz de 32, vai ficar só a raiz de 32 aqui, dividido por 2 vezes 2, que é 4, certo? Ah, professora, e o de lá? A gente já pode fazer até os dois juntos, ó. De lá, o que que mudou? O que que é negativo? Então, aqui negativo, aqui negativo. Então, menos raiz de 32 dividido por 4. Olha que coisa feia, né? A gente não vai deixar esse negócio desse jeito, a gente precisa simplificar, certo? Vou pegar o 32 e fatorar. Então, 32, bora fatorar. Dividido por 2, 16. Dividido por 2, 8. Dividido por 2, 4. Dividido por 2, 2. Dividido por 2, 1. Fatorei. Como eu estou simplificando uma raiz quadrada, eu vou juntar de 2 em 2. Então, olha só, vou fazer bem aqui no cantinho. Ó, raiz quadrada de 32 é a mesma coisa que a raiz quadrada desse número fatorado. Ou seja, 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 2. Quem está elevado ao quadrado, corta aqui com o índice da raiz. Então, raiz de 32 é igual. Esse 2 sai, esse 2 sai e esse 2 fica. 2 vezes 2 é 4. Então, 4 raiz de 2. Agora, gente, eu vou pegar isso aqui e vou substituir aqui. No lugar de raiz de 32, eu vou colocar ele da forma simplificada, fatoradinha, certinha. Então, 4 raiz de 2 dividido por 4. E o x' menos 4 raiz de 2 dividido por 4. Olha só, 4 dividido por 4, 1. X' é raiz de 2, né? Ó, corta se vocês quiserem também, né? E aqui, menos raiz de 2. Ah, encontrei x', encontrei x'. Então, vocês podem fazer da forma que quiser. Aqui, Bhaskara, aqui, não utilizei Bhaskara. Tá vendo que aqui sai mais rápido, né? Só que vocês precisam entender o probleminha para poder fazer desse jeito. Agora, meninos, vamos ver uma outra forma de vir essa equação incompleta, essa equação de segundo grau incompleta. Então, vamos pensar aqui, ó. F de x é igual, vamos pensar em 2x ao quadrado menos 4x, né? Então, eu tenho aqui o valor de A, que é 2, o valor de B, que é menos 4, e o valor de C, opa, eu não tenho o valor de C, né? Então, eu tenho A, o B e o C é 0. Na verdade, eu tenho esse valor, ele é 0, né? Então, posso fazer isso aqui de duas formas. Como eu disse para vocês, eu sempre vou poder usar a fórmula de Bhaskara, né? Mas nem sempre isso vai ser melhor. Mas vamos fazer aqui, então, sem usá-la. Então, 2x ao quadrado menos 4x é igual a 0. Eu quero encontrar as raízes. Como que eu vou fazer isso aqui? Tem várias formas de resolver isso, gente. Mas eu vou fazer, assim, de um jeito mais rápido. Olha, eu tenho um x aqui e tenho um x aqui. Vamos colocar esse x em evidência? Vou colocar só o x em evidência. Eu poderia colocar até 2 em evidência. Mas colocar só o x. Porque aqui eu tenho 2, aqui também eu tenho 2. Sabia? 2 vezes 2, 4. Então, poderia separar. Mas eu vou deixar só o x aqui. Coloquei o x em evidência. Certo? Qual o número que eu multiplico x para ficar 2x ao quadrado?
2x. 2x vezes x, 2x ao quadrado. Voltei aqui. Menos. Qual número que eu multiplico o x para ficar 4x? 4. Então, coloquei em evidência. Aqui, eu volto, ó, lá em cima. 2x vezes x, 2x ao quadrado. Menos 4 vezes x, 4x. Isso igual a zero. Meninos, só existem duas formas de dar zero. Ou esse meu x é igual a zero, ou 2x menos 4 é igual a zero. Então, aqui eu já encontrei uma raiz, né? O x é igual a zero. Agora aqui eu vou encontrar a outra. Então, vou pegar aqui, ó, letra de um lado, números do outro. Tá negativo, passa para o outro lado positivo. X é igual a 4 dividido por 2. 4 dividido por 2 é 2. Então, isso aqui é a primeira forma de resolver. Encontrei x', encontrei x duas linhas. Primeira forma. Segunda forma. Não vou usar Bhaskara. De novo. Outra forma. Vamos lá. Vamos separar aqui. Vamos jogar esse 4 lá para o outro lado. 2x ao quadrado é igual a 4x. Eu tenho x dos dois lados. Aqui eu tenho x vezes x igual a 4x. Eu só quero o xzinho, certo? Então, eu vou pegar essa parcela toda e jogar pro outro lado. Ela tá multiplicando, ela vai passar dividindo. Corta, corta. Ó, x dividido por x é 1. 4 dividido por 2 é 2. Pronto. E o meu outro x? É 0. Sempre que acontece isso, o outro é 0. Né? Agora, vamos fazer utilizando Bhaskara. Delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Delta é igual a b ao quadrado, então vai ficar menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 2, vezes o c, que é 0, meninas. Então, aqui, ó, menos 4 ao quadrado, menos com menos mais, 4 vezes 4, 16. Menos 4 vezes 2, 8. E 8 vezes 0, zerou tudo. Então, eu vou encontrar x' e x duas linhas. Então, x' menos b mais raiz de delta dividido por 2a. O x duas linhas menos b, só que aqui agora é menos raiz de delta dividido por 2a. X' é igual menos b. Então, tem esse menos da fórmula, eu coloco ele aqui, ó, menos. B, o b é menos 4, então, menos 4. Mais raiz de delta, que é 16, dividido por 2a. Quem é o a? 2. Aqui, o x duas linhas é a mesma coisa, nem vou colocar, vou deixar para colocar só no final. Ó, x' é igual menos com menos mais, então 4, mais raiz de 16, raiz de 16 é 4, dividido por 4. Aqui eu já posso colocar o x duas linhas, que eu vi que a única coisa que vai mudar é só o sinal. Então, para mim não me perder, eu vou colocar aqui agora, tá? 4 mais 4, 8. Então, fazendo passo a passo aqui com vocês, 8 dividido por 4. 8 dividido por 4 é 2. Encontrei o valor de x', certo? O x duas linhas, olha que legal. 4 menos 4, zerou. 0 dividido por 4, você não tem nada, divide para 4 pessoas. Cada pessoa vai continuar com nada, né?